Olá, extensionistas de cílios poderosas! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Aqui você vai aprender a dominar a extensão de cílios, a encher a sua agenda de clientes boas, a ser referência na sua cidade em extensão de cílios e a ganhar bastante dinheiro fazendo cílios. Meu nome é Andressa Botelho, para quem não me conhece. Eu já literalmente viajei o mundo para aprender extensão de cílios. Estou aí há 8 anos nessa luta. E vou te mostrar aqui, através das nossas aulas, o porquê que extensão de cílios é a profissão para quem quer ser uma mulher independente financeiramente, ok? Então, hoje a gente vai aprender como montar fãs mais rápido, ok? Então, esse é o tema da nossa aula dessa semana. Na aula de hoje, eu vou te mostrar como que você pode montar fãs mais rápido. E sim, nós vamos ter demonstração hoje também, ok? Mas antes de tudo, nós precisamos entender o que é um fan. Pode ser que seja a primeira vez que você está aqui me assistindo, pode ser que você não entenda muito bem o que é volume russo, então eu vou dar uma leve resumida só para você situar e conseguir me acompanhar nessa aula, ok? O que é um fan? Olha, fan é a palavra que a gente usa para se referir ao aglomerado de fios que a gente aplica em um fio natural na técnica de volume russo. Então, nas técnicas como clássico, volume brasileiro, a gente vai estar colocando somente um fio sintético em cada fio natural. Já no volume russo, a gente vai aplicar mais de um fio em cada fio natural. 2, 3, 4, 5, depende, pode ser até mais, né? E esse aglomerado de fios não é simplesmente 3 fios tirados ali juntos e colados no cílio natural da cliente. Eles formam um leque, um fan, né, que seria o que a gente chama. O aglomerado de fios que está em cada fio natural é chamado de fan ou leque, tá? Então a gente refere à mesma coisa quando a gente usa essas duas palavras, ok? Então, Andressa, significa que eu posso só pegar ali 2, 3, 4, 5 fios, retirar do chicote, né, aquela fita que fica os fios colados, e colar no fio natural da minha cliente, que isso vai ser volume russo? Em teoria, parece que sim, né? Mas não. Quando a gente simplesmente tira esses fios da fita e aplica no cílio natural da cliente, eles acabam ficando com um aspecto mais ou menos assim. Então, a gente tem aqui a pálpebra, o fio natural, e se você simplesmente tira esses fios sem montar um fan, ele vai ficar com esse aspecto assim, ó. Ninguém vai entender que isso é um volume russo. Isso simplesmente vai parecer um clássico e não vai ficar delicado, porque o clássico, ele tem a ponta diferente, tá? Então ele vai ficar nem lá, nem cá. Vai ficar meio que um projeto de volume russo. Enfim, não vai ficar legal, ok? Então, para ele ser um fan ou um leque, ele precisa ter um aspecto específico, ele precisa estar de um jeito específico. E eu vou mostrar para você como que o seu leque deve ser antes da gente ir para a demonstração, né? Antes da gente conseguir ir para o decorrer dessa aula mesmo, ok? Então, como que deve ser um fan? Ele não pode, de forma alguma, ser simplesmente tirado os fios e colado no fio natural da cliente, tá bom? Isso não é volume russo. Pode existir uma técnica ou outra que você possa fazer isso, mas não volume russo. Isso não é volume russo. Então, a gente tem alguns conceitos para fãs, né, que é importante e que eu vou abordar aqui. Cada tipo de fan, a gente tem alguns tipos diferentes e cada tipo de fan vai trazer um efeito diferente também, tá bom? E nós vamos ver cada um deles aqui. Primeiro de tudo, né, um fan, ele não pode aparecer assim. Como que ele deve parecer, então? Como que ele deve ser? Tem um fio natural aqui, então eu preciso de um fan que fique mais ou menos assim. Então, ó, esse aqui errado, esse aqui o certo, ok? O que tem de diferente, né? Se você for observar um e comparar um ao outro, né? O que você vê de diferente nessa situação? O correto, como eu falei para vocês, ele tem um espaço entre os fios. Se você está começando, isso vai ser o suficiente para você. Por quê? O volume russo, essa montagem de fãs, muita gente acha a parte mais difícil do volume russo. E ela pode ser que seja bem difícil para você no começo. Para mim também foi. E no começo, você já vai ter sucedido, né? Já vai ser um sucesso se você conseguir fazer com que tenha espaço entre cada fio do seu leque, tá? Então, ele não vai sair perfeito como tá aqui no desenho nas suas primeiras vezes. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir
desde que você se esforce, a ter um espaço, conseguir pelo menos um certo espaço entre cada fio. Então, digamos que na evolução do volume russo, esse vai ser o seu primeiro degrau, tá? Se você já está pensando em simetria, em abertura, e você não consegue nem isso ainda, não precisa se apressar, não precisa ficar aí sendo dura consigo mesma, não precisa, tá? Esse é o primeiro degrau que você vai subir. Desde que você pratique, você vai chegar lá, tá? Então, primeira coisa, depois que a gente conseguir um certo espaço, não importa se em alguns fios ele seja maior ou menor que o outro, a gente vai precisar desenvolver uma coisa chamada simetria nos leques, né? Então, ó, simetria. E o que seria essa simetria? É simplesmente a gente conseguir manter a mesma distância entre cada fiozinho, tá? Então, por exemplo, tem um 2D aqui, tá tudo bem. O 2D a gente perdoa porque o 2D não tem erro. Mas suponhamos que você vai fazer um 3D, 4D, 5D, 6D em diante, né? Você vai precisar trabalhar essa simetria. E como primeiro, antes da gente entender como é um simétrico, né, um fan simétrico, como não é um fan simétrico, tá? Então, temos aqui um 4D. Esse não é um fan simétrico, tá? Então, esse é um fan assimétrico. Se você, conforme eu falei, você não consegue ainda, você está lutando para conseguir fazer com que haja espaço entre os seus fiozinhos. Se o seu leque tá desse jeito, se ele sair desse jeito, não precisa se matar, não precisa sofrer nada disso. Como eu falei, é o seu primeiro degrau, tá? Depois que você passou a conseguir isso daqui, conseguir que tenha espaço, você conseguiu abrir os fãs, aí você vai para a próxima, que é o quê? Conseguir a simetria. Então, esse é um 4D assimétrico. A gente quer conseguir um 4D simétrico. Esse é um 4D simétrico. E o que faz um leque ser simétrico ou não? O que faz ele ser simétrico é ter o mesmo espacinho entre cada fio. Então, toda abertura vai ter a mesma distância, tá? Então, sempre que você tiver a mesma distância, isso vai fazer o seu leque ser simétrico. Ok? E, Andressa, qual é a diferença de simetria? Por que eu preciso ter simetria? Que diferença ela vai fazer no meu set, né? No meu resultado ali de volume russo? Olha, quando você tem leques assim, bagunçados, o que você faz em um fio, ele vai se refletir em todos. Se você fez ali em um fio e se repetiu, em todos os outros fios, no seu conjunto final do seu volume russo, ele vai ter esse aspecto bagunçado, que é assimétrico, ok? Então, se você não tem leques simétricos no cada um ali, no individual, o todo não vai ser simétrico também. Então, é importante essa parte, tá? Isso vai deixar o seu volume russo mais profissional, mais bonito, menos cruzado, tá? Por mais que, se você está começando, talvez os seus clientes não reparem, mas isso, hoje em dia, né, a gente já tem um mercado mais evoluído de volume russo, né, principalmente, do que era no meu tempo que eu comecei. Então, hoje, os clientes têm um senso maior, né? Se você tá com cílios desalinhados, sem um acabamento legal, elas vão perceber. Pode ser que algumas não. Se você estiver começando, elas vão até perdoar, não tem problema. O começo realmente é mais difícil pra gente, mas aos poucos elas vão começar a notar essa diferença, ok? Então, é importante que você tenha um resultado ali mais simétrico, tá? A outra coisa muito importante também no volume russo é que você tenha uma base, né? Uma haste ali, aquela basezinha boa, tá? Uma base bonita, uma base com um comprimento bom, ok? E o que seria esse comprimento bom? Então, assim, a gente tem os leques, né? E a gente, dentro desses leques, a gente tem bases mais curtas, que seria isso daqui. E a gente tem bases mais longas. Suponhamos que isso aqui preto seja a cola, tá? Qual é a diferença? Quando a gente tem bases muito curtas, elas têm um contato menor com o fio natural. Portanto, a durabilidade pode ser um pouquinho menor. E a gente não quer isso. Além de ser um pouco mais difícil de controlar esse tipo de base, tá? Quando você está montando ali. Quando você tem o seu leque sendo mais ou menos aqui, ó, 30% do comprimento do seu fan, sendo a base, você já tem um comprimento perfeito de base, tá? Você já vai ter contato com o fio natural bastante, a ponto de ter uma durabilidade melhor, mas
ela não vai ser tão longa a ponto de bagunçar ali o aspecto do seu set, do seu fan, tá? Então, muito importante você, pelo menos, se esforçar em manter a maioria das bases que você faz bonitinhas. Outro detalhe muito importante é que quando você vai montar o seu leque, dependendo do método, né, que você vai utilizar para montar o seu leque, ele pode fazer com que a sua base fique desnivelada. Como assim? Quando você faz, por exemplo, uma montagem de fãs no dedo, ela tende a fazer com que os fios fiquem desnivelados. O que seria isso? Isso seria eu ter um leque aqui em que um fio vai estar nessa altura, outro fio vai estar nessa altura e o outro aqui nessa altura, tá? É como se a gente tivesse vários fiozinhos ali no meu desenho. E cada fio estando numa altura, deixa o aspecto do set bagunçado, uns fios mais longos que os outros, tá? Então não fica legal, tá? Se você quer aprender, se você quer fazer, gosta de fazer a montagem de fãs no dedo, tudo bem. Mas tenta praticar impedir que isso aconteça, tá? De desnivelar ali esses fios, tente sempre manter eles no mesmo nível, a base toda alinhada, sempre como se eles estivessem no mesmo nível, na mesma altura, ok? Beleza, então base muito importante. Agora outra coisa muito importante, que é o quê? Uma coisa que eu vou anotar aqui, que é a consistência. E o que é essa consistência? Mais uma vez, não se esqueça de evoluir aos poucos, tá? Tipo, tem os degraus. O primeiro degrau é aquele que eu falei, depois você tem outro degrau. Não precisa tentar fazer todas as coisas de uma vez, tá? E também, se você tá assistindo essa aula aqui hoje, não precisa começar a se cobrar fazer o seu fan rápido, assim, num estalar de dedos, se você começou hoje, tá? Não precisa se cobrar tanto assim, porque senão você vai desanimar e você vai chegar lá eventualmente, não se preocupe. Então, consistência. O que é essa consistência? Eu vou primeiro mostrar o que não é essa consistência para que fique mais fácil de você entender. Então, suponhamos que a minha cliente ela quer um volume moderado, tá? Ela quer um volume moderado e eu vou proporcionar isso para ela. Eu peguei um cílio 0,7, um fio 0,7 e vou fazer, né, os cílios dela. Então, eu tenho aqui, para fazer um volume moderado, coloquei meu primeiro fan, aí vou colocar agora meu segundo fan, daí eu venho com o meu terceiro fan e o meu quarto fan. Não é consistente isso daqui. Por quê? Porque eu primeiro coloquei um 3D, depois eu pus um 5D, depois eu enfiei do nada um 2D aqui e depois eu coloquei um 5D. Eu tô falando isso, mas quem nunca, né? Eu no começo, eu fiz muito isso, não conseguia controlar de forma alguma a quantidade de fios que vinha no fan. E tá tudo bem se esse é o seu começo. Mas se você quer aprimorar e você quer melhorar o seu volume russo, é muito importante que você passe a melhorar, a trabalhar essa parte, né? A conseguir manter a mesma quantidade de fios por leque. Por quê? Qual é a diferença, Andressa, no final, no resultado final? Quando você não mantém uma consistência na quantidade de fios por leque, por fio natural, você não consegue um resultado homogêneo, né? Você não consegue um resultado uniforme. Vai parecer que a sua cliente tem sombras ali, como se ela tivesse áreas em que ela tem mais cílios naturais do que outros, né? É lógico que algumas clientes têm, mas na maioria das vezes na maioria das vezes essa diferença não é tão grande e você consegue controlar isso muito bem. Então, muito importante que você tenha esse controle. Andressa, significa então que se a minha cliente tem 100 fios naturais, nos 100 fios naturais eu preciso pôr 3D, nenhum pode ter 4D. Eu não disse isso em momento algum. Mas, se a sua cliente quer um resultado ali de mais ou menos 3D, talvez 4D, 3 para 4D, pode ser interessante você se limitar a entre 3 e 4. Se o seu set é para ser ali 3 e 4D, nunca enfie do nada ali um 6D, do nada ali um 5D só porque veio essa quantidade de fios. Lógico, nessa aula ainda eu vou te ensinar como que você pode controlar essa quantidade de fios sem ficar paranoica, meu Deus, tem que contar quantos fiozinhos tem cada leque, blá blá blá. Não precisa ficar doida com isso. Mas é importante você ter esse controle, tá? Para que no final não fique esquisito. Não fiquem umas áreas mais pretas, outras mais claras
e uma densidade ali toda bagunçada. Então essa consistência ela é importante. A consistência na quantidade de fios por fios naturais. Outra coisa muito importante que eu gosto de falar é que a consistência ela não é só consistência da quantidade de fios por fio natural. A consistência ela é bem-vinda em todos os aspectos do seu volume russo. Por exemplo, é bom que você mantenha consistência na simetria dos seus fãs. Se você está fazendo fãs agora e você decide fazer eles mais abertos ou mais fechados, eu já vou falar sobre isso, né? É importante que você mantenha uma consistência nisso, que você sempre faça eles do mesmo jeito. Você tem que ser consistente em manter os seus fãs simétricos também, em fazer todos eles com a mesma distância entre cada fiozinho, né? Consistência na simetria. Consistência também é importante naquela base que você está ali trabalhando para fazer sempre do mesmo jeito, para fazer ela, por exemplo, na proporção que eu falei de 30%. Então, muito importante você ser consistente em tudo que você vai fazer dentro do volume russo, dentro da extensão de cílios. Essa dica vale também para quando você vai, por exemplo, aplicar uma extensão a uma certa distância da pele. Se você quer aplicar a meio milímetro, por exemplo, tenha a consistência, né, de fazer em todos os fios essa mesma distância, do mesmo jeito. Quanto mais do mesmo jeito você fizer, mais consistente, mais uniforme vai ficar o seu resultado, ok? Muito importante. Depois a gente tem também, né, a abertura do seu fan. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vou desenhar de outra cor. A gente tem, por exemplo, dentro do volume russo, a possibilidade de fazer e utilizar leques mais estreitos ou leques mais abertos. E qual é a diferença, tá? Os leques mais estreitos, eles têm menos espaço entre cada fio. Com menos espaço, você tem menos luz passando entre cada fio. Isso torna o seu volume russo mais pretinho, usando menos fios, ok? É mais difícil no começo de você conseguir manter essa constância, fazer todos os leques do mesmo jeito. Lembra de novo da consistência, mas não é impossível. Você vai conseguir se você treinar. E lembrando que você não precisa de tantos fios, então fica mais fácil ainda. A gente tem também o leque mais aberto também, em que qual que é o propósito dele, né? Ele traz um resultado um pouco mais bagunçado, os fios cruzando, um pouco ultrapassando uns aos outros, né? E dá um aspecto mais trançado, um pouquinho mais bagunçado, né? Porém, ele traz mais cobertura, né? Então, como ele é mais largo, ele cobre mais. Então, se a sua cliente tem cílios espaçados ou alguma coisa assim, esse tipo de leque vai ser muito bom para poder cobrir essas falhas, tá? Talvez você precise adicionar um pouco mais de fios aqui, se a sua cliente tiver muito poucos cílios naturais, né? Você precisar cobrir falhas grandes, você vai precisar trabalhar com mais fios por fan. Mas cada um deles tem o seu papel. A gente tem, assim, o leque estreito, ele foi muito difundido ultimamente, né? E muita gente começou a achar que ele era o certo e que o aberto era errado. Mas não existe não existe certo nem errado quando se trata dessa abertura de leques, tá? Tem simplesmente cada um com o seu efeito e você escolhe o que você preferir e o que for melhor para aquela cliente especificamente, né? Então, não importa qual deles que você escolha, sempre lembre também da regrinha da consistência, tá? Se você definiu que o seu set ele é, por exemplo, 3D com leques abertos, lembre-se sempre de usar a mesma distância entre cada fiozinho e sempre de fazer ele aberto se você escolheu aberto. Se for mais estreito, sempre controle todos os seus leques para que todos tenham esse aspecto mais estreito também, tá? Então, sempre que você for fazer um procedimento, né, a consistência ela vai ser uma regra, tá? Ela vai sempre guiar ali o seu resultado. Sempre que você for consistente, você vai ter uniformidade no seu resultado, o que é muito importante na extensão de cílios. Ok, então já que a gente já deu todas as definições de como é um fan, o que é um fan, como deve ser o seu fan, vamos falar sobre agilidade nessa montagem de fãs, tá? Então, para montar os seus leques, você vai ter vários métodos, tá? A gente tem hoje pelo menos umas 10 formas diferentes de montar leques. Na fita mesmo, na pinça, lógico, na pinça eu falo no dedo também, na fita, no dedo,
com fitas específicas, sem ser a fita própria que vem os cílios grudados, né? Então a gente tem várias opções aí para você escolher. Independente delas, é importante que você sempre siga essas regrinhas, ok? Muito importante. E quando você escolher essa montagem, né, esse tipo de montagem, um método específico, é importante que você fique com ele, que você treine até você conseguir repetir aquilo ali com muita agilidade. Então, no começo, é mais difícil até você encontrar o seu método. Depois que você encontrou o método que você gosta mais, cada pessoa gosta de um jeito, né? Eu já, nessa carreira, conheci muita gente, muitas pessoas que cada uma tem um jeito diferente de montar e gosta, enfim, cada um com suas peculiaridades. Mas, independente do que você escolher, se você treinar e repetir, assim, de novo e de novo e de novo, você vai conseguir ter essa agilidade, ok? Mas eu vou dar dicas aqui para que você faça isso com mais agilidade, tá? Primeiro de tudo, eu tenho aqui 3 coisas muito importantes para você conseguir ter essa agilidade. Antes de você ter ela, não tem como você ser ágil sem isso daqui, tá? Primeiro de tudo é ter um método. Chega no método que você quer utilizar para abrir os seus fãs, tá? Escolheu a técnica ali. Hoje, na demonstração, vou mostrar algumas para vocês. Escolheu o seu, fica com ele e começa a treinar a agilidade nele. Depois disso, né, depois do método, uma coisa muito importante é você ter uma pinça boa. Não tem como você ter sucesso na montagem de fãs se você não trabalha com uma pinça, no mínimo, com a precisão boa, tá? Se ela ter precisão ruim, você vai ficar ali perdendo fios, vai atrasar a sua abertura ali dos seus fãs, tá? Então, pinça ruim é atraso de vida, tá? Precisa sim de uma pinça muito, muito boa para que você consiga abrir esses fãs de forma correta, tá? Depois da sua pinça boa, sua pinça com precisão, como que você vai encontrar essa pinça, tá? Se você puder comprar de um lugar que elas chegam já testadas, é melhor ainda, porque já te poupa desse trabalho. Mas se você tiver a oportunidade de testá-las antes de comprar, melhor ainda, tá? Sua pinça ela deve ter precisão entre a ponta e o meio ou entre o meio e o final. Você pode ter precisão entre a ponta e o final, né? Mas isso é mais raro, tá? É raro de acontecer porque as pinças elas não têm toda essa precisão, né? Mas existem pinças muito boas no mercado, tá? É importante só que seja contínua para que você não perca fio, por exemplo, no meio da pinça. A gente não quer isso, tá? A gente quer ter uma área da pinça em que a gente consegue retirar os fãs sem perder nenhum fio, ok? Depois, algo muito importante é você ter fios bons, tá? E quando eu falo fios bons, eu me refiro também a fios e fita, tá? Então não é só os fios. Se a fita não é boa, a que você está trabalhando, vai tornar o seu processo muito mais difícil, tá? Se a sua fita, a fita que você usa para montar os fãs, ela tem nada de aderência ou ela tem aderência demais, não é bom, tá? Você vai ficar ali gastando e gastando tempo e não vai conseguir fazer essa montagem com a agilidade que você gostaria, tá? Você vai estar, às vezes, usando o método que você utiliza para abrir fãs e de repente você vai se ver tendo que abrir, puxar para cá, puxar para lá com a pinça, ao invés de simplesmente fazer o método e sair com o fã pronto, né? Tem que ficar corrigindo toda hora. Então essas coisas vão te ajudar muito, tá? Para você ter agilidade na sua montagem de fãs. É engraçado que quando eu mostro para as alunas ou alguém me vê montando fãs hoje, né? Fala, nossa, como é rápido. E não vou mentir, já tem anos que eu sou bem rápida para montar fãs. Mas é porque eu passei um tempo treinando. Então, eu tinha tempo uma época em que eu fazia da montagem de fãs uma terapia, como se você fosse sentar ali em frente à televisão para praticar algo ou para fazer algo que vai te distrair, como se fosse um tricô, uma coisa assim. E com isso, eu adquiri destreza, eu adquiri um tato, né, muito forte com a minha pinça. É sempre importante também para você ter agilidade, tá? Você sempre utilizar a mesma pinça. E eu treinei por muito tempo. E hoje eu consigo ser muito ágil porque eu faço aquilo de novo, de novo, de novo, com muita facilidade, porque eu treinei bastante, tá? Então nunca menospreze o poder do treino, tá? Muito, muito, muito importante. E sempre que você puder, tá? Na sua montagem de fãs, não enrolar, e durante a aplicação também, não ficar enrolando, perdendo tempo, ir direto para montagem de fãs e direto para aplicação.
é o melhor caminho para você ser mais rápida, tá? Então vamos logo para a nossa montagem de fence, para a nossa demonstração. Então vamos lá para a prática. Eu vou começar mostrando alguns tipos de montagem de fence que existem e você deve escolher a que você gosta mais e que se adaptar mais, tá? Você não necessariamente precisa dominar todas elas, mas é interessante que você pegue uma, fique com ela e treine até que ela seja super natural, automática e fácil para você, porque aí sim ela consequentemente vai ser mais ágil, aí sim você vai conseguir caminhar para fazer essa montagem de fence de uma maneira mais rápida. Então vamos lá, vou mostrar primeiro uma montagem de fence que existe, que é feita na fita. É uma fita 3M, ela é chamada de fita banana, que ela é dupla face. Então você seleciona um pouco de fios e você vai como se pincelasse essa base aqui. E você vai meio que fazer um efeito mola e vai organizar depois esses fiozinhos aqui que você pegou. Lembrando que toda técnica, quanto menos fios você pega, mais fácil é de administrar esses fios e de deixar o seu fan mais simétrico, ok? O meu não ficou tanto. Peguei muitos fios. Aqui já ficou melhor. E eu treino. Eu não sou muito fã dessa técnica. Não é a que eu mais faço. Já usei bastante, mas hoje em dia nem tanto. Então, a que você mais repetir é que você vai ter mais destreza, agilidade, que vai sair mais de forma melhor os seus fãs, ok? Então, vamos para a outra técnica. Outra técnica que a gente tem é a técnica de slipping, né? Que você puxa e joga eles para o lado. Lembrando que eu tô num ângulo para poder fazer essa gravação que não tá me favorecendo, tá, gente? Me perdoem. Aqui. Temos um leque. Então, essa é uma técnica. Eu tô mostrando mesmo primeiro para vocês, porque, assim, eu não tenho a velocidade que eu tenho nas minhas outras técnicas nessa que eu tô mostrando, tá? Nessas que eu estou mostrando. Então, vou mostrar depois as que eu sou mais ágil. Temos também a técnica famosa, né, que é de rolling, que é essa daqui. Temos a técnica do dedo. Eu não vou mostrar ela porque, enfim, não é uma técnica que eu domino ou que eu tenha agilidade. E não gosto muito pelo fato da maioria das vezes que você faz essa técnica, ela fica com os fios desnivelados, né? A base não fica toda nivelada e eu não gosto disso. Então vamos lá. Essa técnica é a sliding, em que eu pressiono os fios e chego pra frente. Essa é uma das que eu consigo mais ter agilidade no volume russo. Vou fazer ela de novo. Novamente, a posição não tá me favorecendo, mas quem me acompanha no Instagram provavelmente já viu que eu tenho um vídeo fazendo essa técnica em 4 segundos. Então, assim, é super rápida, uma vez que você consegue ter agilidade, tem o treino, está familiarizada com a técnica, você vai conseguir, sim, fazer super rápido. Igual eu tô conseguindo agora, apesar da minha posição desfavorável aqui. Então, repetir. Temos a técnica rolling, que é muito rápida também, que é essa daqui. Notem a diferença. Aquela lá
Essa daqui eu aperto e jogo pra frente. Às vezes eu mexo pra lateral também. Mas na rolling eu apenas mexo para a lateral, que é assim. E tem técnicas também. Essa daqui, eu comecei a fazer ela quando eu comecei a fazer o volume russo. Que é de simplesmente ir abrindo eles. Meus fãs saíam mesmo assim no começo, no meu primeiro e segundo ano fazendo volume russo. Normal, tá? Mas aos poucos a gente vai ter que trabalhar para fazer com que esses fios fiquem simétricos, né? Com a mesma distância entre cada um. Então, muito importante. Outra coisa que muita gente fica fazendo durante o procedimento e que faz você perder tempo é ficar fazendo isso aqui, ó. Tô isolando, isolei, agora vou fazer o meu leque, e aí você fica fazendo isso aqui, ó, antes de fazer seu fan. Isso faz você perder sua agilidade. Então, assim, se a sua... Errei nesse fan aqui. Mas se a sua fitinha de cílios tá muito grudada e você precisa dar uma desgrudada nela, faça isso antes do procedimento, né? Antes não, assim, sem ser durante a hora que você tá fazendo os fans, você pode fazer isso, passa a escovinha a hora que você aplicou as fitinhas pra não ter esse problema, entendeu? Pra não ter que ficar desgrudando eles com a pinça aqui, porque senão vai te fazer perder tempo, com certeza. Eu peguei tantos fios agora que eu não sei se a minha pinça vai aguentar. Não aguentou todos. Vou fazer mais alguns para vocês verem e assistirem. É minha terapia. Eu acho o máximo fazer, inclusive quando eu tinha bastante tempo livre, assim, quando eu comecei o volume russo a aprender ele, eu aprendi muito sozinha, acredito que eu sentava e treinava. Não era, assim, recompensador todo o tempo, porque nem sempre eu acertava fãs lindos, mas eu gostava muito de tentar. Para quem tá se perguntando nesse momento, essa pinça, ela já tá descascando, mas é uma pinça que eu gosto muito, que é a F1 da Fio a Fio Brasil. Então, se você quer adquirir uma nova, né, e mais cuidada, porque a minha tá descascando, eu aconselho que você adquira a F1, porque ela tem uma precisão muito boa, o formato dela é muito bom, ele te garante bastante estabilidade, principalmente na hora de retirar os fios da fita, né, o fan quando ele tá pronto. Então, por exemplo, eu retirei ele aqui, eu consigo escorar ela, o formato, né, essa quinazinha dela, eu consigo escorar ela na plaquinha ou, né, na caixinha que eu tô usando, para que eu tenha estabilidade para eu tirar o meu leque da fita sem eu fazer com que ele desmorone. Então eu gosto muito, muito dessa pinça F1. E a gente tem um cupom de desconto para os produtos da Fio a Fio, que o desconto é Andressa7, tá? O cupom. Você coloca no checkout para você ter esse 7% de desconto. Os fios que eu utilizo são os da Fio a Fio Brasil também. Eu acho que faz muita diferença porque a fitinha, né, dos fios, ela tem uma medida certa de aderência, ela não é nem muito grudenta e nem com pouca aderência a ponto de bagunçar os seus fãs. Então, eu gosto bastante. Eu acho que faz muita diferença no treino, principalmente para você focar no que tá dando certo e não colocar a culpa em você pelos materiais que não estão sendo bons, tá? Então, é o que eu falei. Se os fios não são de qualidade, se a fita não é de qualidade, na hora que você for fazer os seus leques, você vai achar que o problema tá em você, quando na verdade pode ser no produto. Então, para você evitar isso e para facilitar, porque não é só evitar, tá? Isso facilita muito. No meu começo, eu trabalhei com materiais ruins, muito material que, tipo assim, as fitas eram péssimas, a pinça de longe era péssima também. E isso atrasou, lógico, o meu progresso. Então, hoje eu vejo o quanto o material de qualidade faz a diferença no seu treino e no seu aprendizado. E
consequentemente na sua agilidade em ser muito mais rápida, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha montagem de fans, né? Você quer aprender e colocar no seu dia a dia, me conta, me manda uma mensagem, eu vou ficar feliz de saber que eu te ajudei, tá bom? Espero você na próxima aula. Muito obrigada por ter assistido a minha aula de hoje, dessa semana. Toda terça-feira a gente tem aulas novas para você com temas profundos, né? Não é simplesmente uma diquinha ou alguma coisa assim, é algo que vai te ajudar mesmo a melhorar o seu trabalho, que você vai sair daqui aprendendo alguma coisa e sabendo o que praticar ali a hora que você for treinar no seu estúdio, treinar na sua cliente, né? Proporcionar para ela algo diferente e melhor do que você faz já atualmente, né? Do que você fez ontem. Então, sempre nas minhas aulas eu gosto de trazer para as alunas, né, que o treino é muito importante. Então, independente do que você aprendeu, pode ser montagem de fãs, pode ser mapping, pode ser acoplagem, tudo que você aprender é muito importante que você reserve um tempinho para que você pratique, tá? E assim você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir melhorar o seu trabalho, não importa quais sejam as suas circunstâncias atuais, tá bom? Eu espero ver você na próxima aula, na próxima terça-feira. A gente tá de novo trazendo outro tema exclusivo para vocês. Um beijo!